Olá, amados irmãos. Nós vamos retomar aqui os estudos de Deuteronômio, dando sequência ao estudo que o pastor Gerson fez na quarta-feira passada, que foi em cima de Deuteronômio 5, verso 11. Deuteronômio 5, verso 11. Vamos ler o que a palavra de Deus nos diz. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, nos amparado, Pai, e o Senhor tem conduzido as nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos por isso, por tua bondade em nossas vidas, ó Deus, e nós te pedimos que nesse momento o Senhor nos ajude a nos desligarmos de todas as coisas lá de fora, de todas as inquietações do nosso coração, ó Pai, para que possamos estar intimamente ligados a Ti, ó Deus. Nós te agradecemos e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O reverendo Gerson, semana passada, falou do aspecto do respeito a Deus, referente a esse versículo que lemos, e que também vai servir de base para a nossa reflexão. Hoje abordaremos a questão da reverência, também ligado ao mesmo texto da Palavra de Deus. E buscando informações sobre reverência, nós encontramos no dicionário da UEB que reverência é um substantivo feminino que significa veneração pelo que se considera sagrado ou se apresenta como tal. A segunda coisa, por extensão, seria respeito profundo por alguém ou algo, em função das virtudes, qualidades que possui ou parece possuir. Consideração, deferência. Isso nos leva a outro termo, que seria veneração. Substantivo feminino, que significa o ato ou efeito de venerar. Em segundo lugar, respeito inspirado pela dignidade, talento, poder de alguém ou algo. Admiração, consideração, e aí volta a citar novamente a palavra reverência. O terceiro seria sentimento de amor, devoto, adoração. Exemplo, amor e veneração pelos filhos. A quarta opção seria homenagem ou culto, respeitoso prestado às divindades e coisas sagradas. E aí, olhando a origem da palavra, nós temos a etimologia da palavra do latim. Do latim, veneratio ou venerationis. Veneração, reverência ou respeito. Percebam que a reverência ou veneração vão um pouco além do simples respeito. Recentemente, por exemplo, faleceu um grande jogador de futebol, o argentino Maradona. E nas reportagens jornalísticas que foram transmitidas logo com a notícia de sua morte, traziam uma retrospectiva de sua carreira e coisas que ficaram marcadas em sua história. Bem conhecido foi o gol feito com a ajuda da mão em partida decisiva de Copa do Mundo, algo infelizmente validado pelo juiz da partida. Questionado na época, deu a seguinte resposta à imprensa: La mano de Dios, ou seja, teria sido a mão de Deus que teria ajudado naquele gol ali da Copa do Mundo. E não é que o baixinho chegou a ser idolatrado, seguido e cultuado? A mesma reportagem trouxe casos de muitas pessoas que reverenciavam o ex-futebolista. Já o próprio Maradona, católico, chegou a dizer: Deus é Deus e eu sou Maradona. É diferente. Ele mesmo quis dizer isso. Mas mesmo assim ele ganhou a denominação de Dom Diego Maradona. Era chamado de Dom Diego Maradona. Para nós cristãos, isso é uma tremenda distorção
da verdade bíblica, que requer de nós reverência plena ao Deus Criador, e não a seres criados como um jogador de futebol, como se esse fosse um Deus. Existe o lugar da reverência a homens também. Não como deuses, mas como representantes do Altíssimo Deus. Por isso é dado o título a pastores, né, de reverendos. Devem estes se apresentar dignos de respeito como representantes do sagrado e representantes do nosso Deus. Quando o povo murmurava contra Moisés, reclamando que estava melhor na escravidão lá do Egito, dentre outras coisas, Deus fala ao seu servo que quando o povo murmurava contra Moisés, reclamando que estava melhor na escravidão do Egito, dentre outras coisas, Deus fala ao seu servo que não estão reclamando dele, de Moisés, do seu servo, mas sim contra ele, o próprio Deus. De fato, Moisés precisava ser reverenciado como representante do grande Eu Sou, mas foi desrespeitado em sua autoridade colocada pelo próprio Deus. Quando o Senhor, nosso Deus, diz para não usarmos o seu nome em vão, ou seja, de forma impensada, inútil, desrespeitosa e irreverente, ou seja, não reverente, a este povo de Israel, rebelde e de cabeça dura, que ele está se dirigindo. A ordem é incisiva a eles e se aplica a nós, que hoje somos o Israel de Deus. Hoje nós somos o povo de Deus. Então essa ordem também se aplica a nós. Mais à frente, quando olhamos para a prisão de Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, percebemos este mesmo povo cometendo o mesmo erro, desrespeitando e sendo irreverente com o seu Deus. Diz assim a passagem de Lucas 22, 63. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. Assim como em Deuteronômio 5:11, onde é dito que tal desrespeito e irreverência será punida por ele, pelo nosso Deus, o apóstolo Paulo também o reforça em Gálatas. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, versos 7 e 8. Reverência é reconhecer quem é Deus, soberano, todo-poderoso, acima de tudo e de todos. Reconhecer quem eu sou diante de Deus, um insignificante, apenas um insignificante. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. O Deus pré-existente, o Deus que existia antes de todas as outras coisas. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Isso está lá em Salmos 90, verso 2 e 3. Salmo número 90, verso 2 e 3. E ainda o salmista diz, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Salmos 8, verso 3 e 4. Hoje, os homens reverenciam outros homens como deuses. Perderam a consciência que o salmista tinha, de que precisava reverenciar ao Todo-Poderoso Deus ante a sua própria insignificância. Estamos nos aproximando do Natal, data importantíssima no nosso calendário litúrgico cristão.
onde lembramos a vinda de Jesus a este mundo. E certo humorístico, denominado, entre aspas, especial de Natal, de anos passados, foi, na verdade, uma chacota e zombaria do que cremos. Com a desculpa de liberdade de expressão, entre aspas, foi liberado para ser visto por qualquer pessoa na plataforma digital de streaming que o bancou. Que estes que não creem em Deus não o reverenciem, creio ser algo natural e não temos problema contra isso. Os que não creem em Deus, não o reverenciem, isso é algo até natural. Mas cabia pelo menos o respeito de não usar o sagrado como objeto de piadas e de histórias infames. Se nem nossas leis colaboram para o mínimo de razoabilidade, quem zomba de Deus, ao invés de respeitar e reverenciar, está plantando para colher a punição do Altíssimo. Cuidemos nós para que Deus também não passe a ser trivial e comum em nossas vidas, mantendo sempre na lembrança que devemos respeito, reverência e adoração a Ele. E que o Pai Eterno nos guarde sempre em sua graça e misericórdia, não deixando que sejamos descuidados com o seu precioso nome. Amém.